que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e o amargo o que é doce. Este, para mim, é o retrato da sociedade atual. Então, assim, eu não sei a que ponto estamos da história. Eu me preparo para a vinda de Cristo. Eu me preparo para ela. E creio que nós estamos nos aproximando. Muitos fatores nos levam a crer que as coisas estão se aproximando e se aproximando rápido. Agora, o grande retrato da sociedade atual que eu vejo é esta palavra que você acabou de ler. Tá. Ai daqueles que ao mal chamam de bem. Ou seja, o que eu estou vendo hoje, no mundo de hoje, Vilela? Aquilo que é mal, as pessoas estão dizendo que é bem. E ao bem, mal. Ou seja, aquilo que é bom está se transformando em mal. E aquilo que é mal está se transformando em bem. Que mudam as trevas em luz e a luz em trevas. Então, a gente pode dizer que o mundo está muito bagunçado. Então, como nunca nos dias de hoje, a gente tem vivido uma calamidade espiritual e moral. Vilela, para mim, o maior mal do mundo que a gente vive não é político. O maior mal do mundo é moral e espiritual. Uma sociedade que não consegue, que chama o mal de bem, que chama o bem de mal, é uma sociedade decadente que tende a se destruir a si mesma. Que tende a se destruir a si mesma. Então hoje eu vejo um mundo com muitas ideologias, um mundo com muitas mentiras. Eu fico abismado, eu chego a chorar de coisas que eu tenho visto, por exemplo, em cima das nossas crianças. É um absurdo o que nós temos visto. É um absurdo. Ideologias para cima das nossas crianças, que não têm a capacidade de discernimento o que é bom, o que é mal ainda, muitas delas, abaixo de 7 anos, ali. E de repente nós estamos vendo um mundo impondo, porque está havendo uma imposição. Todo mundo sabe que aquilo é errado, mas está havendo uma imposição. A ideologia, então, ela se impõe. Há muito dinheiro envolvido, há muita gente envolvida por trás, há uma imposição, mas todo mundo está vendo. Aquilo que estão chamando de bem, na verdade, é mal. E aquilo que estão chamando de mal, na verdade, é o bem. E aqueles que estão do lado do bem estão sendo perseguidos. E aqueles que estão do lado do mal recebem os aplausos do mundo. Então, isto para mim é um grande sinal de que a coisa está ficando feia. A coisa vai ficar mais feia ainda. E nós precisamos estar do lado da verdade. Duas coisas, Frei. Eu acho que também é um papel dos pais estarem atentos em relação a isso, né? Eu vejo cada vez mais os pais deixando essa autoridade ou esse trabalho para a escola, para o Estado, sendo Exatamente. que os pais é que tem que dar o que é certo e errado. Eu lembro muito bem dos meus pais conversando comigo. Isso é certo, isso é errado, não faz mais isso. E hoje eu vejo os pais e as mães culpando as escolas, culpando o Estado, quando eles deveriam assumir esse papel, não é? Exatamente. Só que aí temos um problema, Vilela. Para você ensinar algo para alguém, você tem que saber qual é a verdade. Você acha que o problema também é que os pais não sabem? Para mim, o problema central, o mundo não sabe o que é a verdade. E por que acontece isso? Porque se afastou de Cristo. Porque aqui eu gostaria que... Eu preciso abrir outras passagens bíblicas com você. Vamos abrir a Bíblia no... É que a gente tem duas coisas acontecendo, né? Tem esse afastamento, esse esfriamento que acontece, e ao mesmo tempo tem a possibilidade de programas como esse chegarem a qualquer lugar do mundo. Então também tem o lado bom também, né? Sim. De uma possibilidade de mais pessoas serem afetadas ou atingidas com ensinamentos ou com a palavra de Deus. Desde que seja verdade. Entendi. Qualquer ensinamento que seja mentiroso. Também tem a mesma capacidade de propagação. Agora, quando eu falo de verdade e mentira, eu estou me referindo a quê? Você está aí com a sua Bíblia? João 8,44, página 1396. 1396. A gente está tratando agora de um assunto de suma importância. 1396.
É porque nesse ponto que muita gente começa a se dividir, né? Exatamente. Fala, não, peraí, tem coisas aí que a igreja não deve se meter e tudo mais. Mas a igreja não pode abrir mão da verdade. Existe uma verdade. Aqui eu já vou colocar um assunto. Quando a igreja defende a vida no ventre de uma mãe, ela simplesmente está defendendo uma verdade científica, real, factual. Dentro da barriga daquela mãe tem uma criança. Essa é a verdade. Você pode raciocinar, você pode falar que tem que tirar por isso, por aqui, beleza. Só que não muda a verdade. A verdade é que tem uma vida ali dentro. E o que o mundo de hoje está fazendo? Não está querendo olhar a verdade. Ah, mas não tem uma vida ali dentro. Não, mas peraí. Aí você pode perguntar para qualquer ciência, você pode perguntar para qualquer coisa. Um dos grandes médicos, por exemplo, que faziam abortos no mundo, quando é que ele mudou de opinião? Quando chegou o ultrassom, cara. Quando chegou o ultrassom e ele viu o coração da criança batendo, ele falou, olha, sou cientista, eu já fiz milhares de abortos, mas não posso agora mais continuar acreditando nisso, porque agora eu estou vendo a verdade. A verdade é que ali tem um coração batendo, entendeu? O que eu quero dizer, Vilela, é que a gente não pode renunciar à verdade para defender uma ideologia. Então o que nós estamos vendo no mundo de hoje eu esqueço a verdade, porque eu olho e vejo algo, mas eu nego o que eu estou vendo para defender uma ideologia. Esses dias, por exemplo, eu estava pregando na Canção Nova, num grande evento, e eu dei um exemplo, vou dar o mesmo exemplo aqui. Esse copo é de que cor, Vilela? Amarelo. Amarelo. Você falou muito rápido. Sim. Porque a verdade é que esse copo é amarelo. Se eu fosse daltônico, demoraria mais. Caso você fosse daltônico, é outra coisa. Tá. Mas você tem a saúde perfeita, você tem os olhos perfeitos, você olhou e viu que esse copo é amarelo. A ideologia, alguém vai dizer que esse copo não é amarelo, esse copo é vermelho. E só que qual é a verdade? É que o copo é vermelho ou o copo é amarelo? Amarelo. O copo é amarelo. E essa pregação que eu fiz, ela já gerou tumulto na internet, já gerou tumulto nas redes sociais, simplesmente porque eu disse que esse copo é amarelo. Esta é a verdade. Agora, vem uma ideologia que quer dizer para você que esse copo é vermelho. Não. Respeitamos se você quiser achar que esse copo é vermelho, mas a verdade é que esse copo é amarelo. É isso que eu queria que você entendesse. Para mim, o mundo está perdido na essência da verdade. João 8,44. Quero que você leia. João 8,44. Ninguém pode vir esse? Não. 1390... 1396. 96. Isto. 1396. 4... 44. 8,44. 8,44. Isso. Vós tendes como pai o demônio. Vós tendes como pai o demônio. E quereis fazer o desejo de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. E não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Vilela, isso é muito forte. A verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então qual foi o grande problema do demônio? Ele negou a verdade. Você não pode negar essa verdade. Se você negar essa verdade, logo você estará na mentira. Você não quis permanecer. Você tem o direito? Você tem. Você pode. Você faz da sua vida o que você quiser. Só que você tem que entender que você negou a verdade. Agora, João 8,32. Só um pouquinho antes. Leia para mim. João 8,32. O que está escrito aí? Conhecereis a verdade e a verdade vos liberará. Aí a Bíblia já começa a falar, se você conhecer a verdade vai libertar você. Mas vai libertar você do quê? Libertar você das suas mentiras.
libertar você das suas amarras. Agora, um texto que eu preciso que nós leiamos é esse aqui, João 14. Na mesma Bíblia aí, João 14, só ir para frente, João 14. João 14, versículo 6. O que é a verdade, Vilela? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora Jesus está falando para nós: eu sou a verdade. Então isso é muito forte. E aí a gente começa a entender uma coisa, Vilela. A verdade não é uma teoria. A verdade é uma pessoa. O demônio não quis permanecer na verdade. O demônio não quis permanecer em Cristo. A verdade é uma pessoa. Veja, se a gente começar a abrir essa live para conversar com todo mundo que está em casa, vamos ver muitas opiniões divergentes. Com certeza. E porque cada um tem sua crença, tá? Eu tô falando uma visão católica, o outro vai falar, não, mas eu não acredito que esse Frei tá falando é loucura, tal. Eu não estou falando de quem tá certo e quem tá errado a nível doutrinal. Eu estou falando de a gente conhecer uma pessoa. Uma pessoa que é Jesus Cristo. Vai aí na sua Bíblia agora, João 18. João 18, 37. João 18, 37. Agora ele está conversando com Pilatos, Jesus. Perguntou-lhe então Pilatos: és, portanto, rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que para nasci dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Olha que bonito. Jesus está falando, eu vim para isso. Eu vim para dar testemunho da verdade para vocês, para que vocês saiam da mentira. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Olha que interessante. Se o Vilela é da verdade, você vai ouvir a voz dele. Se o Vilela não ouvir a voz dele, com todo respeito, é porque você não é da verdade, segundo Jesus Cristo. Ah, mas isso é uma imposição? Não. É simplesmente a verdade. Não existe outra verdade. Só Jesus é a verdade. Não existe outra verdade. Então, se o mundo soubesse disso, Vilela, nós estaríamos mais num caminho certo. Então, a humanidade hoje está sem norte. A humanidade hoje está perdida porque perdeu o rumo da verdade. Último versículo. Marcos capítulo 14. Marcos, antes aí na sua Bíblia, Marcos 14. Você pode abrir na página 1340. 1340. Na verdade, 1342. Versículo 61. Marcos 14, 61. O que está escrito aí? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, por que eu fiz você abrir essa? Porque é por causa da verdade que Cristo foi morto. Quando ele falou, eu sou o Cristo, aí você então vai morrer. Entendeu? Então, este é o mundo perdido que a gente está. Um mundo que se afastou da verdade. Então, se o mundo entender isto, nós temos que encontrar a verdade. E isso é a verdadeira filosofia. A verdadeira filosofia que é a verdade. Esta é a verdadeira ciência. A verdadeira ciência que é a verdade. Então a Igreja Católica, por exemplo, nunca é contra a verdadeira filosofia. Nunca é contra a verdadeira ciência. Desde que todos estejamos honestamente à busca da verdade. E você queira descobrir a verdade sobre cada situação. Vilela, qual é a verdade sobre o ser humano? Qual é a verdade sobre o homem? Qual é a verdade sobre a mulher? Qual é a verdade sobre o casamento? Qual é a verdade sobre a vida? Qual é a verdade sobre a morte? Qual é a verdade sobre o que acontece depois da vida? Qual é a verdade sobre as Sagradas Escrituras? Qual é a verdade sobre tudo?
tudo existe uma verdade. Só que eu só vou encontrar essa verdade em Jesus Cristo. Porque ele falou, eu sou a verdade. E fora dele, nós temos a mentira. Para muitas pessoas que não creem em Jesus, pode ter muita gente que está te assistindo agora e não crê em Jesus. Ele vai achar um absurdo o que eu estou falando. E aí eu concordo, se você não crê em Jesus, se você não crê na verdade que eu estou te falando, pode haver um problema aqui. Mas para os cristãos, essa é a verdade, Jesus Cristo. Então eu queria que você entendesse, ô Vilela, em Jesus a gente vai descobrindo o caminho para tudo. E aí você falou uma coisa importante. Os pais não estão educando, só que os pais perderam o senso da verdade, Vilela. Os pais perderam o senso do que é casamento, perderam o senso do que é educação, perderam o senso do que é igreja, perderam o senso do que é fé, perderam o senso de tudo. Em algum momento da história a gente perdeu a transmissão que era passada de pais para filhos. Então hoje a humanidade está desorientada, o povo está perdido e o povo está desejoso de uma verdade. Então eu quero dizer a todos que a verdade existe. Aliás, o que o mundo de hoje vai dizer? A sua verdade é que esse copo é amarelo, mas a minha verdade é outra. Não existe duas verdades, Vilela. Não existe. Se esse copo é vermelho, alguém está mentindo nessa história. Entende? Então, o que o mundo quer? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, a gente tem que se respeitar. Beleza, o respeito sempre. O respeito sempre. Eu não vou te desrespeitar porque você pensa diferente de mim. Agora, não vamos negar a verdade. Não vamos negar a verdade. Então, o que é uma igreja católica? É aquela que tenta defender com a sua vida a verdade. Então isso é muito importante. E daí para outras religiões, né? Porque